Oi gente, tudo bem? Sou Luana, professora de Geografia aqui do curso Ângulo. Bem-vindo de volta se você já está acompanhando a nossa correção. Caso não, bem-vindo pela primeira vez. Nós vamos analisar a questão de número 67. Olha só. Leia a reportagem abaixo. Entenda por que uma viagem da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a Taiwan causa controvérsia. Segundo a mídia dos Estados Unidos, Nancy Pelosi tem planos para visitar Taiwan, um território que a China considera seu. Joe Biden e Xi Jinping devem falar pelo telefone nos próximos dias. Uma possível viagem de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Taiwan, causou uma controvérsia entre os Estados Unidos e a China. Segundo a imprensa americana, Pelosi tinha planos para visitar Taiwan em agosto. Ela mesma ainda não confirmou se fará a viagem, mas já disse que considera que é importante demonstrar apoio à ilha. Pequim se opõe a qualquer contato entre Taiwan e outros países. O governo da China aumentou a pressão militar e diplomática contra a ilha desde a eleição, em 2016, da presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, quem vem de um partido separatista. Os desentendimentos entre China e Estados Unidos também aumentaram porque os americanos venderam armas a Taiwan. Então nós temos todo um contexto histórico, todo um contexto de ocupação geográfica que vai explicar aí as relações intensas que nós temos tanto entre China e Taiwan, quanto entre China e Estados Unidos, sempre num jogo geopolítico que varia de acordo com o momento histórico mais propício para um país ou outro, para uma região ou outra, tudo bem? Nós vamos analisar esses itens e fazer uma breve recapitulação de alguns pontos importantes. Olha só. Sobre a relação entre os Estados Unidos, China e Taiwan, analise as afirmações abaixo. A1. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, são parceiros de longa data de Taiwan e reconhecem a independência do país. 2. Taiwan se declarou um país independente após a fuga de Chiang Kai-shek e do Kuomintang para a ilha após a Revolução Chinesa de 1978, quando Deng Xiaoping abriu a economia chinesa. 3. O governo chinês considera a ilha uma província rebelde e um de seus principais interesses econômicos é a capacidade da ilha de produzir artigos eletrônicos. Então a gente precisa analisar esses itens e identificar quais estão corretos, ou qual está correto, ou quais estão errados. Um ponto importante, trouxe 3 coisinhas aqui para a gente analisar, 3 itens. Olha só. Brasil, no nosso caso, nosso país, não tem relações diplomáticas com Taiwan. O Brasil reconhece que esse território é uma província rebelde da China, ela tem essa relação conflituosa com a China desde 15 de agosto de 1974. Então, a República Popular da China é detentora da jurisdição sobre o território taiwanês. Então, ali não tem uma questão de um país desenvolvido, de uma diplomacia que possa ter uma abertura para negociações com outros países do mundo, ok? Isso deveria, na visão do Brasil, ser feito através da China, já que nós estamos falando de um território rebelde. Então, nós temos aí que está errado. Os Estados Unidos, sim, em alguns momentos históricos consideraram Taiwan como independente, em outros momentos não, variando de acordo com o jogo geopolítico no momento, ok? Ponto importante, antes de eu começar o item 2, o Brasil detém, né, junto com a China, um dos seus maiores parceiros comerciais. Então, ficar contra algo que a China faça, algo que a China defenda, é ruim propriamente para a economia brasileira, já que a China compra muito nossa soja, compra muito nosso ferro, que são os principais produtos de exportação. Então, fiquem de olho quando tiver questões sobre relação China e Brasil e por que isso pode ser tão impactante para a nossa economia. Vamos fechar aqui esse parênteses. O item 2. O item 2 nós temos coisas erradas relacionadas à data, tudo bem? Foi em 1949, com a ascensão do Partido Comunista Chinês na China continental, que é a China que faz parte dessa mais dentro do continente, não que seria a China de ilha, entre aspas, tudo bem? Que os líderes capitalistas, incluindo Chiang Kai-shek,
fugiram para Taiwan e fundaram a República da China. Então, em outro momento, não em 1978, como apresenta ali o enunciado, foi em 1949 que Taiwan é fundado como a República da China, como essa China que seria capitalista, oposta à China que é a China comunista durante esse período. Em 1978, eu realmente tenho a abertura do mercado chinês liderado por Deng Xiaoping. Então, isso ocorre em 1978, como está apresentando ali no item 2. Então, é aquele momento em que começa a ser desenvolvendo a ideia da China ter dois tipos de funções econômicas, políticas. Então, de um lado, você teria toda a organização pelo Partido Comunista Chinês e do outro lado, a abertura de mercado, um surto de industrialização, uma participação no mercado internacional. Tudo bem? Então, o problema do item 2 é que ele mistura dois contextos históricos que não são iguais, ok? E o item 3 é o nosso item correto, olha só. O governo chinês considera a ilha uma província rebelde e um de seus principais interesses econômicos é a capacidade da ilha de produzir artigos eletrônicos. Então a gente volta aqui para o nosso gabarito, onde ele explica que Taiwan apresenta grande capacidade produtiva na área de artigos eletrônicos, então sendo a base de sua matriz de exportação. Segundo a OEC Complexity, que aponta a complexidade econômica dos países, em 2020 Taiwan exportou 243 milhões de dólares na categoria de máquinas, sendo que mais da metade, 138 bilhões de dólares, foi de circuitos integrados. Então eu estou falando de uma produção altamente tecnológica, uma produção de que vai ser necessária a utilização de vários produtos para outros tipos de produção de maquinários, de computador, de celulares. Então existe aí um mercado muito lucrativo internacionalmente. Então tem essa relação da China sempre ter proximidades com Taiwan, considerar uma província rebelde, ter essas visões diferentes no mundo, porque se trata de um poder econômico muito impactante. Tudo bem? Com isso, pessoal, nós terminamos essa questão, só para reforçar aqui que o item 3 é o correto. Espero que vocês tenham gostado. Aos nossos alunos, procurem o plantão. Você que veio de fora, obrigada pela participação, esperamos que tenha ajudado. Até mais!